Se a gente perguntar isso, né, se nos perguntássemos a nós mesmos, né, qual que é a sua obra-prima que um dia você fez? Uma criança talvez vai lembrar de um desenho e vai falar, aquela foi minha obra-prima, né? Ou eu lembro quando eu aprendi a escrever o meu nome de forma cursiva, fazia um S assim todo caprichado, que eu nunca mais consegui fazer, porque depois de um tempo você perde tudo. E eu olhava e meu pai elogiava, pronto, né? Eu achava que aquilo era uma obra-prima, escrever o meu nome assim, todo caprichado, tal. Fazia caligrafia, tal. Nunca mais fiz aquilo. Aí você vai ver com um adulto, ele vai falar qual que é a obra-prima dele, né? Cada um de nós tem aquilo que gera no nosso coração assim um sentimento de êxito, né? Eu construí a minha casa. Foi uma luta. Trabalhei bastante, caprichei, construí a minha casa. Fiz aquele curso, aquela faculdade que eu tanto queria fazer. Claro que aí você vai olhando e você vai dizendo, não, isso aqui foi muito bom, mas isso aqui foi melhor ainda. Por exemplo, eu construí a minha família, tenho meus filhos, ou eu dou a minha vida por algo, né, por uma razão de ser grande, importante. Minha vida tem um sentido, é uma obra-prima na minha vida, né? Por que eu estou dizendo isso? Se a gente perguntar para Deus, qual que é a obra-prima do Senhor? Nossa, para Deus, né? Qual que será que é a obra-prima de Deus? O universo, grande do jeito que ele é, né? Incontável número de estrelas, galáxias, coisa gigante que é isso. Será que essa é a obra-prima de Deus, o universo? O que será que é, né? Não é o universo. O universo para Deus é fichinha. A obra-prima maior de Deus é justamente a Imaculada Conceição, a Virgem Maria Imaculada Conceição. Alguém poderia dizer, não, padre, o senhor está exagerando. Nossa Senhora realmente ela é grande, maravilhosa, mas não é a obra-prima de Deus. Sim, ela é a obra-prima de Deus. De todas as criaturas criadas por Deus, e tudo é criatura, né? Só Deus é Deus, tudo mais é criatura. Todas as criaturas criadas por Deus, nenhuma delas tem nela, naquela criatura, os traços de Deus tão vivos, tão presentes como a Imaculada Conceição. Quando eu falei, né, um pintor faz uma obra-prima, tem os traços dele ali. Então ali tem aquele característica como ele deu o máximo de si ali. Fez aquela obra-prima, tá os traços dele ali. Os traços de Deus, a imagem de Deus, mais perfeita em uma criatura, encontra-se na Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Até os anjos, nem os anjos têm a beleza dela. A gente sabe pela tradição que o mais belo dos anjos, Lúcifer, que era tão lindo e tão belo, caiu, né? Demônio hoje. Nem ele tem o que Nossa Senhora hoje tem. Quer dizer, agora que ele não tem mais mesmo, né? Ele perdeu a beleza, não tem mais. Mas nem os anjos mais belos. Hoje está falando de um anjo. Deus enviou Gabriel para falar com ela. Gabriel era um dos grandes anjos de Deus, né? Nem Gabriel tem a beleza, de jeito nenhum, passa longe. Rafael, Miguel, nenhum dos outros. Tão bela que é a Imaculada Conceição da Virgem Maria, a obra-prima de Deus. E por que ela é essa beleza toda assim? Um anjo tem, na natureza dele, ele é superior a Nossa Senhora, seria superior a ela na natureza, ou seja, é criado de uma forma natural. A natureza, existe uma diferença entre a natureza e o sobrenatural. Um anjo, ele é criado na sua natureza superior a qualquer ser humano, portanto superior a Nossa Senhora. Por exemplo, um anjo não tem questão de espaço. Um anjo está aqui agora, se ele pensa, ele está lá do outro lado do mundo, basta ele querer. Um ser humano não tem isso, é limitado. Então, na natureza,
um anjo é sempre superior a nós. Mas aí entra a graça. E entra a aceitação da graça. Nenhum ser humano foi tão agraciado, nenhum ser humano não, nenhum ser criado por Deus, ou seja, homens ou anjos, foi tão agraciado por Deus como Nossa Senhora. Por quê? Porque ela é a mãe do filho dele. Ela tem uma união plena com o filho dele. Então nenhuma criatura foi tão agraciada, e o Salmo hoje está dizendo isso, que nós cantamos. O Senhor faz prodígios, maravilhas, está dizendo o Salmo. Ele fez um prodígio nela. E ao mesmo tempo, e aqui também está algo muito grande, nenhum ser humano aceitou e se abriu para a graça. Desculpa, errei de novo. Nenhuma criatura, não é só ser humano, nenhuma criatura, ser humano ou anjo, nenhuma criatura nunca se abriu à graça como ela se abriu. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra, aquilo que Deus mandar, faça-se em mim. E ela foi assim a vida inteira, totalmente correspondendo à graça. Hoje a primeira leitura nos traz justamente um anjo caído, demônio, que da beleza que ele tinha, ele se tornou horrível. Santa Faustina, que nos traz, né, as mensagens da misericórdia. Um dia Deus permitiu a Santa Faustina ir lá ver o inferno. Santa Faustina foi no inferno. O anjo da guarda acompanhou-a e ela foi no inferno. Os pastorzinhos de Fátima também, né, viram o inferno. Santa Faustina diz assim que uma das coisas que mais faz sofrer no inferno, tem vários sofrimentos no inferno, ela diz. Um dos maiores sofrimentos é ver o demônio. Porque o demônio é tão horrível, tão feio, que é um sofrimento ver o demônio. Padre Pio, que lutava tanto com o demônio, certo momento Padre Pio pediu para um dos irmãos dele no convento, numa noite, ficar com ele. Padre Pio estava meio assombrado. E ele disse, porque o demônio apareceu para mim, eu não quero vê-lo de novo, porque ele é muito feio. O demônio é horrível, horrível. Porque a alma dele, ele é horrível, porque o demônio não tem corpo, né, na verdade. Então ele é horrível na essência dele. Ao contrário, a Virgem Maria é belíssima. As pessoas que tiveram visões de Nossa Senhora, os santos, eles falam que eles não conseguiam descrever Nossa Senhora. Eles falam de Nossa Senhora assim, era uma mulher bela, ela era assim e tal, mas não é mais que isso, mas não consegue descrevê-la, dada a sua beleza, né? Santa Catarina, por exemplo, de Labouré, foi uma dessas, né? Não conseguia descrever a beleza dela. Bernadette, Santa Bernadette de Soubirous, que era bela. Bernadette era uma jovenzinha tão bela, diz que não conseguia descrever a beleza de Nossa Senhora que apareceu para ela. Por quê? Reflexo da graça de Deus nela. O dia que nós chegarmos no céu, e nós temos que lutar com todas as forças para ir para o céu, Deus o livre, né, ir para o inferno, lutar por todas as forças pela salvação da nossa alma, vale todo o sacrifício do mundo, lutar contra o pecado, para um dia nós estarmos no céu. Nós vamos ver vários rostos lá. Na verdade nós vamos ver bilhões de rostos, todos belos. Não vai ter nada feio no céu, né? Todo belo, não precisa nem fazer plástica. Mas todos aqueles rostos lindos que nós vamos ver no céu, claro que dois vão se sobressair. O primeiro de todos, de Jesus, né? O mais belo de todos. E o rosto de Nossa Senhora, quando a gente vê Nossa Senhora, nós vamos ficar boquiabertos, por causa da beleza de Deus nela. E vocês vejam a primeira leitura hoje, está falando desse embate entre ela, a mulher, e o dragão, a serpente, melhor dizendo, né? E aqui, gente, agora eu trago isso porque dessa festa de hoje, da Imaculada, e isso que eu estou falando aqui da beleza de Nossa Senhora, pode parecer uma coisa teórica, mas o que isso tem a ver com a minha vida?
Às vezes nós somos assim bem utilitaristas, né? Mas e para mim? O que isso significa para mim, né? Significa muito. Porque Deus, que tem uma obra-prima, que eu estou dizendo aqui, um masterpiece de Deus, né? A Virgem Maria Imaculada, a obra-prima dele. Mas Deus não tem só uma obra-prima, Deus tem várias outras obras lindas e formosas, que Ele quer vê-las lindas e formosas junto a Ele. E aí é cada um de nós. E o que é a luta que está dizendo a primeira leitura entre Satanás, a serpente, e Nossa Senhora? Entre o feio, o horrível e a belíssima. O que é a luta ali? É porque o feio, o horrível, quer levar pessoas para serem horríveis com ele, pelo pecado. Quer desfigurar-nos, quer tirar de nós a beleza de Deus, para também nós nos tornarmos horríveis como Ele. Enquanto que ela, a belíssima, ela está cada vez querendo nos levar para Deus, para nós sermos belos também. Podíamos até dizer que a liturgia de hoje está falando de uma batalha estética, num sentido mais profundo dessa palavra, entre o feio e o belo, o feio que é o demônio e a belíssima Virgem Maria, e cada um querendo levar para o seu lado. E no final das contas, meus irmãos, quando terminar essa vida, ou nós vamos estar do lado do feio, ou nós vamos estar do lado da beleza. No final das contas é isso. Então, quando Deus nos dá a Virgem Maria na sua beleza, essa graça que Ele deu para ela, esse privilégio que Ele deu para ela, e para a gente entender bem aqui o dogma, né, que nós católicos acreditamos. Quando Nossa Senhora veio para esse mundo, no momento exato da sua concepção, não é do nascimento não, é da concepção, quando Deus soprou a alma e a criou, naquele exato momento ela já estava livre, totalmente livre do pecado original. Ou seja, no fundo o que é? Ela não esteve sem a graça de Deus, a graça sempre esteve nela. Essa é a nossa fé. Demorou para a igreja decretar isso, bater o martelo, né, como dogma. Na verdade, o povo de Deus sempre acreditou nisso pelos séculos. Mas os teólogos, olha só como são as coisas, né? Tem coisas que às vezes o povo de Deus pega melhor do que os grandes. Os teólogos, incluindo aqui até santos, eles ficavam pensativos, mas será que foi assim mesmo? São Tomás de Aquino, um dos maiores de todos, né? São Tomás de Aquino dizia: bom, primeiro ela foi criada no pecado ainda, com o pecado original de Adão e Eva. Aí logo depois veio a graça nela. Parece uma explicação boa, mas não é suficiente. Porque João Batista recebeu essa graça. João Batista, assim que ele foi concebido, ele ainda estava com o pecado original. Mas vamos lembrar quando Nossa Senhora visita sua prima Isabel, o que Isabel disse para ela, né? Assim que a tua saudação, a criança pulou no meu ventre. Naquela hora o Espírito Santo purificou João Batista. Mas ele já tinha sido concebido. E São Tomás de Aquino vai dizer, é mais ou menos por aí. E até outros grandes santos. Mas aí teve santos que falaram, não, desde o princípio, ela nunca teve a mancha do pecado. E a segunda leitura está dizendo isso para nós hoje. Que Deus pode fazer isso e quer fazer isso. Por quê? Porque Ele já morreu na cruz, e aí vem a explicação teológica. A morte de Jesus na cruz, ela já redimiu Nossa Senhora antes mesmo de acontecer.
Porque para Deus não há tempo, passado, presente e futuro. Tudo é o hoje. Então, em previsão da morte de Cristo na cruz, Nossa Senhora já foi concebida sem a mancha do pecado. Essa é a nossa fé da igreja, belíssima fé. E para esses tempos, e eu já vou terminando por aqui, mas o assunto é tão belo que a gente acaba se empolgando um pouco. Para esses nossos tempos que nós estamos vivendo, não à toa que Deus deixou, a providência divina deixou para o final agora, ou seja, foi agora em 1854, estou dizendo agora porque quase 2000 anos da igreja, foi agora, 1854, que o Papa Pio IX bateu o martelo e disse: é um dogma da fé católica, ela é imaculada. Será que é por acaso? Ou será que porque nos nossos tempos que nós estamos vivendo está a maior batalha que jamais aconteceu na face da terra entre nós e o demônio, que quer nos perder e que está levando muitos para o inferno? E quem está dizendo isso não é o Padre Silvio, mas foi Nossa Senhora em Fátima que disse que muitas almas estão indo para o inferno. E aí por isso que mais do que nunca ela está agindo hoje no mundo. Basta a gente pegar o histórico das aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre apareceu. Todos aqui já ouviram falar de Nossa Senhora do Pilar, na Espanha. Nossa Senhora do Pilar, na verdade, foi a primeira bilocação de Nossa Senhora quando ela ainda estava viva. Ela apareceu para São Tomé, lá na Espanha, em Compostela, em cima de uma espécie de um pilar, por isso ficou esse nome. Mas Nossa Senhora ainda estava no mundo naquela época. Naquela época ela estava com São João ainda. Foi uma bilocação. Os santos têm bilocação, né? Imagina que Nossa Senhora não teria bilocação. Mas isso para dizer que Nossa Senhora sempre apareceu. Porém, se a gente olhar as aparições dela, intensificaram-se nos últimos 150 anos mais ou menos. Tem muitas. Porque a luta da beleza contra a feiura, a luz contra as trevas, a graça contra o pecado. É por isso. Então, meus irmãos, nós temos uma grande mãe que é pura e imaculada e que está sempre aí por nós. Recorramos a ela constantemente, peçamos o seu auxílio, rezemos bastante com ela, principalmente o Santo Terço e, acima de tudo, né, aquilo que ela disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que o meu filho disser. Esse é o caminho para nós vivermos nesse mundo e um dia entrarmos na beleza do céu junto com ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.